Vamos mergulhar hoje numa história fascinante do livro de Esdras, que, olha, vai muito além de tijolos e argamassa. É sobre a reconstrução não só de um templo, mas da própria essência do que significa adorar a Deus. E para a gente entender de verdade o tamanho dessa reconstrução, a gente precisa primeiro olhar para o tamanho da destruição. A história não começa num canteiro de obras, mas sim nas ruínas de uma nação e, mais importante ainda, de uma fé. Para começar, vamos voltar para essa crise gigantesca, o exílio na Babilônia. Isso não foi só uma mudança de endereço, foi um desmonte da identidade de um povo e, o ponto central, a perda do lugar onde a adoração acontecia. E essa queda não aconteceu de uma vez só. Foi um processo lento, doloroso, em 3 grandes etapas. O Império Babilônico, sob comando de Nabucodonosor, levou o povo embora em 3 levas, em 605, depois em 597 e, por fim, o golpe devastador em 587 a.C. Essa última invasão, em 587, foi o fim de tudo. Os muros de Jerusalém vieram abaixo e o Templo de Salomão, que era o coração pulsante da vida religiosa de Israel, virou um monte de escombros. A adoração, do jeito que eles conheciam, tinha simplesmente acabado. Mas por que tudo isso aconteceu? O próprio texto aponta a causa, a idolatria que não parava. O povo tinha abandonado a adoração verdadeira. Então o exílio foi a consequência direta dessa falha espiritual. A distância que a gente vê no mapa era tanto física quanto espiritual. E aí, quando parecia que não tinha mais jeito, acontece uma virada na política mundial totalmente inesperada. Um novo império surge no cenário e, com ele, um decreto que muda o destino de todo o povo exilado. E essa mudança de poder foi incrivelmente rápida. Em 539 a.C., o Império Babilônico, que parecia invencível, cai diante de Ciro o Grande, da Pérsia. E o mais chocante, só um ano depois, esse mesmo Ciro publica um decreto oficial permitindo que os judeus voltem para casa e reconstruam seu templo. Essa é a grande questão, não é? O que levaria um conquistador a bancar a restauração da religião de um povo que ele acabou de dominar? Pela lógica política normal, isso não faz muito sentido. E aqui está a chave para entender o livro de Esdras. A narrativa não trata isso como uma jogada política de Ciro. Pelo contrário, ela mostra que foi a mão soberana de Deus agindo na história. O texto diz que foi Deus quem despertou o espírito de Ciro, usando um rei pagão para cumprir sua promessa de restauração. Com o decreto em mãos, começa a longa jornada de volta e o desafio gigantesco da restauração física. O primeiro passo, e o mais importante, era reerguer o templo, o lugar central da adoração da comunidade. Mas esse caminho da reconstrução foi tudo menos fácil. Eles começaram com a prioridade certa, reconstruir o altar para poder voltar a oferecer os sacrifícios. Só que assim que eles lançaram os alicerces do templo, a oposição veio com tudo, tentando sabotar o projeto de todas as formas. A batalha era tanto espiritual quanto física. E tem uma cena aqui que é, nossa, muito poderosa e que mostra a complexidade daquele momento. Os mais jovens que nunca tinham visto o primeiro templo celebravam aquele novo começo com alegria, mas os mais velhos que lembravam da glória do templo de Salomão choravam. Para eles, aquela nova estrutura parecia uma sombra pálida do que já foi um dia. Agora, vamos sair um pouco da construção física para entrar no que realmente importa. Porque em Esdras, o templo é só o palco. A verdadeira ação está no coração da adoração. O livro define a adoração de um jeito muito profundo. Não é só um ritual, é a reação espontânea e coletiva de um povo que viu Deus agindo na sua história. É uma resposta que envolve tudo que eles são, de corpo e alma. E essa adoração se manifestou de várias maneiras bem concretas. Vemos os rituais sendo restaurados, como os sacrifícios e as festas. Vemos a expressão do coração, com música e louvor. Vemos a generosidade da comunidade, com ofertas voluntárias para a obra. E, algo fundamental, vemos a humildade do arrependimento coletivo, reconhecendo os erros do passado. Este é, talvez, o ponto mais crucial de todo o livro. A celebração, os cânticos, os sacrifícios, nada disso teria valor se não viesse junto com uma vida de obediência à lei de Deus. A adoração de verdade precisava de uma base moral. E é por isso que, mesmo depois de o templo estar pronto, a história não acaba. A comunidade precisou encarar as próprias falhas, como a prática de se casar com povos pagãos, que os desviavam da adoração pura. A reforma do coração era mais importante que a reforma do edifício. Então, depois de todo esse esforço, com o templo reconstruído e os sacrifícios acontecendo de novo, a gente pode pensar,
A missão foi cumprida? A restauração estava completa? A resposta que o livro dá é um sonoro não. Aquele edifício de pedra era só o ponto de partida. O verdadeiro trabalho, o mais difícil, era reconstruir um povo cuja vida inteira fosse um ato de adoração, um povo espiritualmente fiel a Deus. E isso nos deixa com uma reflexão final. Esdras nos mostra a luta para erguer um edifício, mas de uma forma muito mais profunda nos desafia a pensar na tarefa bem maior de construir uma comunidade de pessoas cuja fé é viva e cuja adoração é sincera. O que de fato exige mais da gente?